Obrigado, deputada. Eu queria saudar inicialmente os parlamentares Yênica Costa, Carol Paredes, Carlos Arrien. Bem-vindos a Brasília. Muitas graças por estar com nós outros. E queria saudar também a deputada Silvia Waipi. Ouvi muito atentamente as suas palavras, deputada. Realmente são muito importantes. Queria, primeiramente, mencionar aqui a nossa alegria dupla de ver o senador Nelsinho Trade na presidência desse grupo, novamente, e também sendo reconduzido à presidência, pelos seus pares, à presidência da Comissão de Relações Exteriores. Tendo em conta o êxito muito grande da sua primeira gestão, há algum tempo atrás, e agora voltando a essa comissão. Saudar a vice-presidente do grupo, deputada Socorro Neri, e também uma saudação ao pessoal da equipe do senador Nelsinho Trades na condução desse trabalho que já vem de 3 anos de revitalização, reativação do Parlamais, na pessoa da nossa amiga Thaísa Lima, que tem trabalhado no dia a dia incansavelmente para esse tema. Uma palavra também de saudação ao meu amigo Tarcísio Jardim, assessor parlamentar aqui do grupo seleto de assessores parlamentares de política externa desta comissão, eu creio que do Senado, mas trabalhando mais diretamente com essa comissão. É sempre um prazer tê-lo aqui e participar de eventos juntamente com um amigo. Bom dia. Eu queria, deputada, primeiramente dizer que eu falo aqui não mais na condição de diretor executivo da UTCA, né? Eu já deixei essa função há algum tempo e eu falo aqui muito honrado com o convite que me fez a plataforma CIPO, um instituto de pesquisa independente, fundado e liderado por mulheres brilhantes, do porte de Adriana Abdenur, Maiara Fole e agora a nossa presidente Mariana Rondon. Minha primeira participação com eles foi num seminário em Recife, há 2 anos atrás, se não me engano, 3 anos, ainda como diretor, em que se discutiu a questão das 3 crises globais interconectadas, né? Mudança do clima, perda de biodiversidade e degradação ambiental. E ali já se falava, com muita precisão, e eu acho que isso entrou no discurso, na narrativa brasileira, e certamente será levado à COP30, de que as soluções têm que ser soluções integradas e sempre ouvindo, viu, deputado, a partir do que decide o Sul global, que é onde nós nos situamos, né? Eu também já havia trabalhado na preparação, e ainda como diretor executivo, na preparação de um importante seminário de avaliação da cúpula de Belém, na sede da UTCA. E ali, na sede da UTCA, especificamente na sede do Observatório Regional Amazônico, que é talvez uma das grandes conquistas da UTCA nos últimos anos, né? Portanto, com alegria que, já tendo apoiado o senador Nelsinho Trades na reativação do Parlamais, hoje estou aqui como integrante da equipe da CIPO para apoiar a implementação da Declaração de Belém e, especificamente, o processo de fortalecimento do Parlamais. Um pouquinho de história, senador. O Parlamais foi criado como instituição política em 89, em Lima. Teve como inspiração a primeira cúpula presidencial do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, realizado naquele mesmo ano por iniciativa do presidente José Sarney, que foi presidente também desta comissão, presidente desta casa e do Congresso. Também em 89, o Brasil foi confirmado como sede da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Então, as duas coisas estão interligadas. No processo de preparação da voz amazônica, que seria elevada em 92, o Parlamento já teve um papel preponderante na sua criação em 89 em Lima, no Peru. O TCA havia entrado em vigor 9 anos antes, em 1980, numa cerimônia em Belém do Pará, em outubro de 1980, com a primeira reunião de chanceleres do tratado. E no decorrer desses 9 anos havia ficado evidente que o enorme desafio de levar adiante a cooperação amazônica demandava o concurso
de todas as forças vivas em todos e em cada um dos países membros do tratado, os países amazônicos. A resposta veio do mundo político parlamentar, dos congressos que em Lima, Peru, assinaram o documento de criação do Parlamais, e o Brasil esteve liderado por um senador do Acre, seu estado, deputada, o senador Nabor Júnior, que, junto com seus colegas peruanos, colombianos, equatorianos, bolivianos e assim por diante, levaram adiante esse evento político, ou seja, o Parlamais existe. Ele existe em plena força como entidade política. O que se discute hoje aqui, que nós estamos conversando, é sobre a sua vinculação, como decidiram os presidentes na 4ª cúpula em Belém, sobre a maneira de ser vinculado ao tratado ou ao TCA. Desde então, o fortalecimento do Parlamais foi tema constante em todas as cúpulas presidenciais e também das reuniões dos chanceleres do TCA. Quem olha as atas das reuniões, as declarações de Manaus, vê que tudo isso é bastante importante. Eu queria simplesmente dizer duas coisas, eu sei que meu tempo está acabando. As duas funções básicas de todo o parlamento são legislar e fiscalizar. Também no caso do parlamento amazônico, as duas funções são importantes. Então, compatibilização de legislações, criação de textos legais que vão permitir transformar as políticas públicas na Amazônia, especificamente, em políticas de Estado. E a segunda questão a segunda função, a função de fiscalizar. E nisso é muito importante, porque os parlamentos, especificamente os membros do Parlamento Amazônico, nos seus congressos nacionais, são aqueles canais de implementação dos acordos que têm a ver com o desenvolvimento sustentável em geral e especificamente da Amazônia. Então, eu falo não apenas do tratado, mas eu falo também dos ODS, do Acordo de Paris, que eu já vou mencionar muito rapidamente, se o tempo permitir, a questão de Minamata, que tem a ver com mercúrio na Amazônia, e a questão da proteção às espécies ameaçadas de extinção da flora e da fauna. O Amazônia, Panamazônia, como se costuma dizer, são três dimensões: a região, o bioma e a bacia. A bacia é o que originou o tratado. O bioma é que foi falado aqui, que eu não preciso explicar. E a região é o que cada um, é o soma do que cada país considera que é a área de influência do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, o Brasil decidiu que a sua área de influência são os 9 estados da Amazônia Legal. O Peru estabeleceu que 61% do seu território, que, aliás, o Peru é mais amazônico do que o Brasil em termos proporcionais, incluiria tudo aquilo que fosse a partir dos Andes. A Bolívia incluiu de Santa Cruz de la Serra aos departamentos de Pando e Beni, e assim por diante. Então, esse é um dado que eu acho que é importante ter em mente, que o Parlamais hoje teria a opção, creio que é uma sugestão, mas eu acho que está na mesa de todos aqui, na cabeça, a opção de debruçar-se sobre a implementação da Declaração de Belém, que é o que se vem fazendo, com a sua centena de parágrafos operativos, tendo como referência os documentos em vigor, como a Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica e o acervo de resoluções e que podem ser trabalhados através das comissões temáticas cuja reativação foi decidida pelos presidentes. Os diálogos amazônicos, que precederam a Declaração de Belém, que serão repetidos na 5ª cúpula em Bogotá, que deve acontecer em agosto deste ano, recolhe algumas, e mostraram claramente algumas prioridades importantes. Uma delas, e talvez a mais importante, é que nos diálogos houve forte mobilização e participação de liderança e representantes de povos indígenas. A principal bandeira, como a deputada mencionou aqui, é o estabelecimento de um canal de interlocução direto e desimpedido com os governos amazônicos. O parágrafo 6 da Declaração de Belém recolhe essa demanda e estabeleceu o mecanismo amazônico dos povos indígenas, que está em pleno processo de implementação no âmbito da organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
E esse mecanismo tem o objetivo de promover o diálogo sobre os assuntos concernentes a essas comunidades. Nada sobre nós sem nós, que foi o lema de Belém do Pará, sobretudo levado nos eventos sobre os povos indígenas, com os povos indígenas. A UTCA estabeleceu um grupo de trabalho para esse mecanismo, que vem se juntar a outros processos em andamento na organização. Um dado importante, deputada, é a implementação do Acordo de Paris, no que se refere à plataforma de valorização do conhecimento dos povos, conhecimento ancestral, dos povos, das populações locais e dos povos indígenas. Isso tem a ver com o compromisso assumido pelos países em Belém de basear as políticas públicas na melhor informação científica disponível. E quando se fala em informação científica de qualidade, é aquela que incorpora os conhecimentos tradicionais daqueles que melhor conhecem e têm os caminhos para ocupar assim, a vida sustentável na Amazônia. Para eventual tratamento do tema no âmbito do Panamá, é preciso ter presente que um dos principais desafios a serem enfrentados no estabelecimento do mecanismo é o da legitimidade da representação indígena, dada a multiplicidade de atores. Eu queria mencionar também a questão da saúde, que é um tema importante, que deve estar sendo retomado no âmbito da OTCA e do tratado. Já existe o planejamento para restabelecimento da Comissão Especial de Saúde da Amazônia, que tem como prioridade a vigilância epidemiológica, que está especificamente mencionada no próprio tratado. A Amazônia, deputada, ela é, em todos os países, mais de 55% urbana. Então, tem que haver um equilíbrio. Por isso que se menciona aqui a questão da água potável e do saneamento. E não é outro motivo pelo qual a OTCA iniciou um projeto com o BID para mapeamento de toda a questão da saneamento básico nas principais cidades amazônicas. Eu estou falando desde as grandes cidades brasileiras, as médias, as pequenas, mas também as cidades do Peru, como Pucallpa, Iquitos, cidade de Letícia, na Colômbia, e de Santa Cruz de la Sierra e outros na Bolívia, e vai por aí por diante, né? Então, esse é um tema da maior importância. A água potável, nós conseguimos, deixando a UTCA, um projeto de 14 milhões de dólares para fazer um mapeamento dos aquíferos do Amazonas. Existem os aquíferos do aquífero Guarani. Nós estamos agora iniciando um processo para mapear os aquíferos no subsolo do Brasil, da Colômbia, do Peru, da Bolívia e do Equador e parte da Venezuela, para determinar em cada ponto da Amazônia qual será o volume sustentável de retirada de água potável do subsolo da Amazônia, situada a cerca de 500 a 1.200 metros de profundidade, que é uma água de qualidade e que está deixando aos poucos de ter essa qualidade por causa da contaminação de metais pesados que desce da superfície para o subsolo. Esses são apenas alguns dos pontos. Eu vou me permitir, deputada, um minuto só para falar uma palavra sobre a questão dos incêndios. Eu sei que o doutor Carlos Salinas não pôde se juntar hoje a nós, que é o coordenador de meio ambiente da OTCA, que iria falar sobre a questão dos incêndios. Eu só queria dar uma ou duas informações para tentar suprir muito parcialmente a ausência dele, que é o fato de que, desde o início da atuação da OTCA, a questão dos incêndios tem sido uma preocupação permanente. Foi tentado um acordo marco de combate conjunto aos incêndios. Foi feito em Letícia, na Colômbia, durante a formação do Pacto de Letícia, um protocolo de combate a incêndios, depois um memorando de entendimento no âmbito da OTCA para o manejo integrado do fogo, e agora, mais recentemente, a rede de autoridades de manejo integral do fogo produziu um documento que está muito apoiado pelos países que têm mais a ver com esse tema, que são, nos casos, os três presentes aqui, Bolívia, Peru e Colômbia, um documento que já está pronto para permitir que brigadas de combate a incêndio de um país possa operar no outro país e, sobretudo, nas regiões de fronteira. Essa rede se chama RAMIF,
está produzindo produziu esse documento e agora o que se está fazendo é apenas montar uma moldura jurídico-diplomática para que isso possa ser implementado e, se possível, idealmente, ser levado já no âmbito da quinta cúpula que acontecerá na Colômbia. Uma palavra final, deputada, que essa cúpula, assim como a primeira e a segunda cúpula, essa quinta vai ter a missão de construir e reconstruir e construir a voz amazônica, que com muito sucesso foi levado a Rio 92 e agora em Bogotá os presidentes chegar a um consenso para na COP30 ter uma voz única amazônica de novo, com todos os consensos e denominadores comuns que têm sido a fonte do trabalho do tratado e da OTCA. Independentemente do timing e da formação, voltando a falar da vinculação, do Parnamás ao universo do TCA, sua força e sustentabilidade, deputada, estarão garantidas na medida em que seja sólida e crescente a participação dos parlamentares dos 8 países. Sem os parlamentares, essa iniciativa não tem futuro possível. De preferência, oriundos dos territórios amazônicos, comprometidos com a agenda da cooperação amazônica. Para isso, deve ser adotada uma agenda temática consistente, para isso nós estamos aqui para apoiar, que galvanize os congressistas no sentido de ajudar a fortalecer as políticas públicas para os territórios amazônicos. A plataforma Cipó pretende seguir participando do processo de fortalecimento do Parnamás. Muito obrigado.